Ela saiu de casa apenas para comprar leite. Uma tarefa mínima, numa manhã que prometia ser ordinária. Moletom por cima do pijama, chinelos desamarrados, o cabelo preso num rabo rápido. A sacola plástica fazia o som seco das compras rotineiras. A garrafa de vidro batia contra a palma da mão como um pequeno relógio que marcava 5 minutos. Eles não podiam imaginar que aqueles 5 minutos mudariam amanhã, e que, no fim, a farda reapareceria para fechar um ciclo que começara com abuso. A avenida que separava o condomínio de luxo da cidade das ruas mais apertadas tinha uma linha invisível. De um lado, a ordem, do outro, a pressa. Helena atravessou essa fronteira sem alarde, como quem caminha por um limiar para um minuto de anonimato. A cidade, no entanto, é feita de olhos e bocas. Não demorou até que 3 figuras aparecessem no seu campo de visão, vindo no sentido contrário. Fardas parcialmente mal ajustadas, olhos vermelhos, o cheiro forte de cachaça grudando no ar. Os 3 se aproximaram com um passo de posse. Valdir sorriu como quem já tinha a cena decorada. Uma mulher sozinha, roupa simples, rosto à noite, um alvo fácil. Ricardo seguiu com a mesma confiança aparente, sempre calibrando a pose da autoridade para parecer maior do que era. Alves ficou atrás, mas calado, os olhos alternando entre os dois. Era um trio com papéis definidos: o predador, o acólito e o covarde que se busca conforto na violência alheia. "Boa noite, dona. Não é de por aqui, não?" Valdir falou com um sotaque arrastado, a voz grossa que tentava fingir gentileza. Havia a intenção clara, desarmar com falsa cortesia, para que a humilhação viesse em seguida. Helena, no moletom, respondeu com um silêncio calculado. Não exibiu a carteira, não invocou a patente. Havia algo no rosto dela que dizia: não é preciso. Os primeiros insultos foram verbais. As palavras que visavam desacreditar, achar a porta de entrada para a violência. Um pedido de documento, um elogio inoportuno. Eles queriam colocar a mulher em posição inferior, empurrá-la para o único quadro mental que conheciam: alguém que se submete. Quando Helena não cedeu à provocação, as vozes ficaram mais ásperas. Valdir puxou do bolso um pequeno aparelho, uma desculpa, segundo ele, para anotar o nome. Mas as desculpas viraram ordens rápidas. "Vem com a gente, menina, resolve aqui na boa." A abordagem foi rápida e em grupo. Havia mãos grossas tocando seus braços, palavras rápidas, o mecanismo de intimidação que confunde medo com autoridade. Um motorista de Kombi ao lado desviou o olhar. Ninguém interferiu. A viatura esperava à sombra de uma pilastra. Helena foi empurrada para dentro como se fosse um objeto encomendado. A porta bateu com um eco metálico de quem sela destinos. No banco de trás, o carro cheirava a álcool, suor e desleixo. Um rádio de segunda mão murmurava uma canção solta. Valdir falou alto o tempo todo, enumerando supostas fiscalizações que começariam e que seria melhor resolver na hora. O valor pedido veio com o mesmo tom de quem cita preço de mercado: R$ 500. R$ 500 não era uma cifra simbólica, era um símbolo de que para eles tudo tinha um valor definido. A proposta veio acompanhada de ameaças veladas, uma alternativa que envolveria registros que seriam plantados, um boletim que nunca veria a luz do dia, conversas que poderiam desaparecer. Helena ouviu cada palavra e registrou cada som. Isso, mais do que qualquer gesto visível, era sua arma naquele momento: a memória profissional. Capitã Helena Medeiros já conhecia as rotinas de um batalhão, sabia como as hierarquias se construíam e mantinham, por favores, por medo, por dinheiro. Ela não reagiu naquele instante. O silêncio dela era um cálculo. Se existia uma chance de transformar aquela humilhação em prova, era preciso esperar o momento certo. Levaram-na para o batalhão em que os 3 trabalhavam. A garagem dava para um pátio estreito. O depósito que usavam como sala de detenção improvisada cheirava a óleo, graxa e bolor. Caixas empilhadas, um gerador pequeno, uma prateleira de ferramentas.
No teto, junto a uma viga, uma câmera fixada, esquecida sobre uma camada de pó. Um fio pendia para uma porta que levava à sala do subcomando. O ambiente tinha a intimidade de coisas feitas às pressas, um espaço de trabalho convertido em cela temporária. A primeira coisa que Helena fez dentro do depósito foi mirar os detalhes. A câmera, por exemplo, não era apenas um aparelho, era um objeto com propósito. O LED indicador estava apagado, mas a lente, coberta parcialmente por pó, conservava a orientação para a área central. Em muitos desses lugares, equipamentos serviam mais para a aparência do que para a função, até que alguém ousasse reivindicar a verdade que neles estava gravada. Helena viu ali uma possibilidade. Os agressores se soltaram no papel de júri. A conversa entrou em tom conclusivo. Vamos acertar aqui. Você paga e some. Ninguém vai saber. Ricardo movia-se como quem repete um roteiro já decorado, repetindo piadas que tentavam aniquilar a humanidade dela. Alves, no canto, não queria se encarregar das palavras, mas as proferia porque o grupo pedia. Em voz baixa, entre risos tolos, a rotina deles foi revelada. Uns trocados aqui, outro ali, a conta fecha. Era uma economia da vergonha que alimentava suas rendas. Helena sentiu a pressão física, sentiu também a reação que o corpo tem quando se prepara para algo maior que o presente. Não havia o espetáculo da violência gráfica, havia sim a violência da normalidade, o tipo que se imprime no dia a dia de quem tem poder. Ela respirou por baixo do ruído dos insultos. Cada palavra que vinham deles era anotada mentalmente. Frases típicas, gírias, entonações, tudo isso contaria mais tarde. Quando a tentativa de extorsão virou efetiva, foi com uma pressa burocrática, um envelope dobrado, dedos procurando dinheiro, a troca sendo formalizada em silêncio. Eles queriam que ela cedesse como se fosse um protocolo. É só hoje, amor. Resolve e acaba. Valdir encostou o boné na cabeça como se já tivesse vencido. Era rotina para ele. Para Helena, aquilo era uma quebra de regra que exigia resposta. Mas como responder quando o corpo está preso e os olhos vigiados? A oportunidade veio do descuido. Um dos homens, confiante demais, deixou o celular cair ao chão. No reflexo da tela rachada, Helena viu novamente certas fisionomias. Marcas no antebraço, um fio de tatuagem, uma cicatriz no queixo. O aparelho foi devolvido com um puxão e uma risada, mas a imagem já estava gravada na mente dela. E acima de tudo, a câmera no teto. Se aquilo registrava tudo, então existia algo maior que a memória. Um material bruto, com som e imagem. Era a possibilidade de transformar palavras em prova. Os minutos no depósito dobraram em tensão. À distância, o batalhão continuava sua rotina. A cidade seguia. Ninguém parecia notar que ali, algo quebria a lógica interna do lugar. Helena manteve a constância do olhar. Ela calculava tempos. Quanto tempo levaria para que o equipamento do subcomando fosse ligado novamente? Onde estavam as gravações? Se havia acesso remoto ao DVR? Na cabeça, conectava procedimentos. A central de um batalhão costuma gravar imagens de entradas e saídas. Quem tem acesso ao gravador frequenta a sala do subcomando, e quem se aproxima do subcomando, em geral, é o major. Foi nesse ponto que a rotina que alimentava a corrupção se mostrou de novo. Pequenas facilidades que os coniventes oferecem uns aos outros. Em conversas entre si, enquanto a tentativa de extorsão corria solta, Valdir deixou escapar que o major ajudava com os acertos quando necessário. A frase veio como prova não intencional, um detalhe que Helena não deixou passar. O nome foi dito como se fosse um carimbo de proteção. O major sempre dá um jeito, disse Ricardo, quase como se isso fosse mais orgulhoso do que criminoso. Helena anotou tudo. Não havia soltura nos movimentos dela. Tudo era contido, frio. Uma operação mental para consolidar evidências. A descrição dos passos que vinham, o local da gravação, o rosto de cada um, o cheiro do álcool impregnado na boca dos acusados. Ela podia sentir a textura do papel que seguravam, ouvir o tilintar das moedas num bolsinho. A indignação estava ali, mas era encoberta por disciplina.
Do lado de fora, a figura de Major Guzmão entrou no batalhão com a naturalidade de quem frequenta espaços. Ele não apareceu imediatamente no depósito. Essa presença se fazia ouvir primeiro nos corredores, no tom da conversa de quem o citava, como se fosse uma sombra longa que atravessava a corporação. O major não era um herói incólume, nem um vilão em cartaz. Era um operador das brechas. O nome dele surgiu, e com ele o entendimento de que a cadeia de conivência ia além daqueles três. Havia uma rede, havia uma proteção. Quando Guzmão finalmente entrou no espaço do batalhão, foi com a pompa discreta de quem tem costume de faltar com a autoridade só quando convém. Ele aproximou-se do subcomando, trocando palavras que Helena escutou apenas como ruído de fundo. No entanto, um detalhe colidiu com seu planejamento. O major estava, naquele instante, mais interessado em um telefonema do que em verificar a rotina interna. Seu celular tocou. A voz do interlocutor parecia urgir por medidas que tinham a ver com política local e não com disciplina. Helena viu na pressa de Guzmão uma abertura. Se o major era o elo que permitia certas práticas, também era um ponto de exposição. Quantas vezes, pensou ela, as decisões políticas e as trocas de poder se manifestavam em favor de resolver situações incômodas com formas rápidas, sem documentação. As ligações de Guzmão pareciam confirmar que aquele batalhão funcionava num ritmo de favores que se movia entre o oficial e o político. A estratégia de Helena começou a tomar forma com calma. Primeiro, documentar. Segundo, expor. Terceiro, usar a própria estrutura para punir quem usava a estrutura contra a população. Essas três etapas eram, no plano dele, incompatíveis com a vida que Valdir, Ricardo e Alves queriam manter. Ela sabia que a prova audiovisual seria a clavícula do caso. O vídeo do depósito registrando as palavras e os atos, o áudio que deixava claro o pedido do dinheiro, a imagem das mãos pegando a carteira, o rosto de quem autoriza a prática. Mas havia uma fronteira técnica. O material não estava nos celulares simples que os três carregavam. A câmera do teto gravava num sistema central. Para acessar aquilo, era preciso chegar até o DVR, ou ao computador do subcomando. E para acessar o computador, era necessário aproximar-se de uma sala que tinha acesso controlado. Era uma operação de precisão, sem lugar para impulsos. Enquanto calculava, Helena deixou transparecer pouco. Em voz baixa, pediu água, não por sede, por informação. A cozinha improvisada do quartel era uma zona de passagem. Ela sabia que o calor do corpo e o cansaço podiam provocar descuidos. A água chegou, entregue por um cabo Pacheco, distraído. O gesto era simples, mas permitiu uma troca de olhares com Alves. O soldado tremia ao servir. Os olhos dele pediam algo que não vinha em palavras. Alves era o elo humano que ainda resistia à crueldade do grupo. Havia um momento em que parecia querer intervir. Helena, então, sorriu leve, nem com alívio e nem com confronto, apenas para se aproximar do que poderia ser um aliado. Em tom baixo, quase inaudível para Valdir, ela disse: "Olhe em volta, isso não é uma zona de impunidade. Um dia alguém vai gravar." A frase foi como sementes ao vento. Alves não respondeu, mas a expressão dele mudou, como se o peso da consciência tivesse sido ativado. Os cálculos continuaram. Era necessário esperar o movimento que abriria caminho para o computador, e esse movimento veio com a vaidade de Ricardo. Ele resolveu demonstrar para Valdir que podia resolver algo que tinha a ver com a sala do subcomando. A desculpa foi pequena e infantil. Retirar documentos que estavam na mesa do major para acomodar a papelada. Ricardo deixou a porta da sala entreaberta como quem esqueceu que portas abertas aumentam vulnerabilidade. Quando a porta abriu por descuido, Helena notou que havia um teclado com um pendrive ainda encaixado no slot traseiro. O computador do subcomando deixara sua porta sem tranca. Na tela, um ícone de gravação piscava timidamente. Era um computador que, por descuido, estava conectado ao DVR. A técnica estava a poucos centímetros, na ponta do teclado. Helena não se entregou, mas aquele pequeno lampejo técnico significou que a prova estava ao alcance se alguém com competência fizesse a operação correta.
O coração dela não disparou em pânico. Bateria em compasso profissional. Primeiro, fazer um inventário mental. Nomes, rostos, vozes. Segundo, perceber as rotinas que permitiriam uma cópia rápida do arquivo. Um pendrive no bolso seria suficiente, mas precisava de manipulação técnica, um acesso rápido ao sistema, selecionar o trecho do depósito e salvar. Foi aí que ela contou com o erro de quem se acha superior. A ajuda de Guzmão para resolver um problema recente abriu a sala com mais frequência naquela manhã. O major entrava e saía, preocupado com questões que não incluíam disciplina interna. Num desses movimentos, Ricardo deixou a sala do subcomando por um motivo qualquer. Valdir ficou no depósito vangloriando-se, enquanto Guzmão conversava com outro oficial. Helena caminhou até a porta entreaberta e, com a calma de quem possui treino e refinamento técnico, fez o movimento que precisava. Sentou-se diante do teclado, conectou o pendrive que sempre carregava no bolso, um costume de quem vive entre operações e demandas, e iniciou a cópia. O som do arquivo sendo transferido era um leve zumbido eletrônico, quase imperceptível frente ao barulho cotidiano do batalhão. Helena observou a barra de progresso subir, cada porcentagem como um martelo batendo no tempo certo. No pendrive, foi copiado um trecho do dia anterior e do atual, imagens que mostravam voz e ação. O registro do pedido do dinheiro, as mãos que procuravam a carteira, as palavras de Valdir e Ricardo. A gravação tinha o peso da verdade. Não era opinião, era registro. Ao estacionar o pendrive na palma da mão, Helena sentiu a frieza que antecede a ação. Um impulso de justiça lhe socorria à vontade de agir imediatamente. Mas o plano a exigia paciência. Ela precisava de testemunhas para dar força àquilo que se apresentava como prova. Precisava de autoridades que não fossem parte da teia que protegia os agressores. Precisava de um caminho institucional que não fosse uma mera formalidade. Foi quando o nome da Corregedoria entrou no seu radar. A Corregedoria é o órgão interno responsável por investigar desvios de conduta dentro das corporações, uma espécie de controle disciplinar. Em termos práticos, quando um cidadão registra uma denúncia, a Corregedoria abre procedimento que pode levar à suspensão administrativa dos envolvidos enquanto se apuram os fatos. Não é uma sentença, é um instrumento de apuração. Helena sabia que acioná-la poderia provocar uma reação em cadeia, e essa reação poderia ser a única forma de proteger a integridade das provas e de sua própria segurança. Ela havia preparado a estratégia mentalmente: copiar, garantir testemunha, acionar a Corregedoria, envolver o Ministério Público e a imprensa em sequência calculada. Cada passo poderia neutralizar as formas de encobrimento. Mas ainda restava um ponto crítico: a reação do próprio batalhão e de quem o comandava. Se Guzmão fosse conivente, e ele havia sido citado pelos três, a virada dependeria de provocar um choque público forte o suficiente para impedir o acobertamento. Era preciso transformar a vergonha da corporação em fato notório que exigisse intervenção externa. Enquanto Helena organizava as próximas etapas mentalmente, uma movimentação subiu pelo corredor. Valdir, que tinha ido até a sala do subcomando para checar algo, retornou com os olhos arregalados. A presença dele passou de arrogância a surpresa súbita. Alguém havia acionado um telefonema que mudaria o tom da manhã. Em poucos minutos, Guzmão entrou com um ar diferente, não mais o operador distraído, mas o homem que percebia que algo fora do script havia acontecido. O major foi direto ao depósito. Quando Guzmão atravessou a entrada, tornou-se claro que suas presenças naquela manhã não eram neutras. Ele parou diante da porta do depósito, e ao ver Helena, a expressão mudou. O reconhecimento foi instantâneo. Não era só a farda que se encostava na memória, era um nome que vinha junto, a história que sabia comandar. Helena não se levantou, ainda segurava o pendrive na mão, como se a prova fosse um objeto físico que pudesse ser erguido numa mesa. Guzmão hesitou por um segundo. A maneira como olhou para ela revelou mais do que palavras. Havia surpresa e uma sombra de cálculo. Ele não esperava encontrar ali aquela mulher, não naquele papel. Para quem operava a conivência, encontrar a vítima dentro de uma posição de autoridade era sinônimo de risco. Capitã, Guzmão disse, e a palavra saiu como uma pergunta que queria confirmar.
Seus olhos vasculharam o rosto dela em busca de confirmação, e ao encontrá-la, a incerteza virou um movimento de ajuste. A presença do major transformou o ambiente num fragmento suspenso. Valdir recuou um passo. Ricardo tremeu levemente. Alves olhava para o chão, culpado. Não era só a chegada de um superior. Era a possibilidade de que a rede que protegia os abusos começasse a ter rupturas. Helena deixou o pendrive à vista, como quem expõe um documento em cima da mesa. A tensão cresceu, porque o poder que a manhã oferecia estava agora confrontado pela presença daquele que havia sido citado como protetor. Gusmão fez um gesto curto. Aproximou-se, falava baixo com Valdir, palavras que Helena não alcançou por completo, mas as quais carregavam a ameaça implícita da tomada de decisão. A sala parecia um universo reduzido, onde cada respiração pesava. E, no entanto, a verdade estava ali na palma da mão dela, num pedaço de plástico com luzinha. Era a prova de que poderia transformar a rotina do acerto em documento público. Ela não precisava gritar, não precisava exigir. A prova falava por si, mas havia algo que dependia da próxima atitude do major. Ele poderia ignorar o pendrive, esconder o episódio, ordenar uma transição que varresse tudo para debaixo do tapete. Ou poderia, pela primeira vez naquele ciclo, fazer a escolha de enfrentar o que sabia até então. A escolha dele iria orientar o que viria a seguir. Enquanto Gusmão ponderava, Helena levantou o olhar e disse com voz baixa e firme uma frase curta que atravessou o ar. Tem gente gravando, e agora tem testemunha. Essas palavras, simples, foram como um sinal para algo maior. O major não esboçou reação imediata, mas no rosto dele ficou a marca de cálculo. Ele avaliava riscos, porque para um homem que vive na borda entre a proteção e o poder, a exposição pública é a pior das chagas. O ambiente do batalhão parecia respirar de novo, num compasso mais lento e tenso. Helena sabia que aquele instante era um ponto de virada. Se Gusmão optasse por encobrir, sabia que ainda existiriam caminhos legais a percorrer, mas o esforço seria maior. Se Gusmão não encobrisse, poderia abrir-se uma janela de responsabilização que nem todos ali estariam prontos para enfrentar. A porta do depósito ficou aberta, como se o espaço estivesse prestes a ser invadido por olhos de fora. No bolso, o pendrive piscava como promessa. Aos poucos, nas vozes de quem se reunia lá fora, alguém mencionou a possibilidade de chamar a corregedoria. A palavra pairou no corredor como um aviso e uma chance. Uma breve explicação poderia declarar: a corregedoria é o setor que investiga a conduta interna. Quando acionada, pode determinar medidas administrativas imediatas, inclusive suspensão de funções enquanto apura os fatos. Essa simples precisão técnica já alterava a dinâmica. Havia um caminho institucional com procedimentos formais que poderia isolar os acusados e preservar as provas. Mas nem todas as escolhas eram óbvias. Havia políticas locais, interesses e nomes de figuras maiores que poderiam interferir. A menção de um deputado, de políticos influentes, costumava pressionar as decisões internas. Helena sabia que se alguém de dentro se movesse para proteger os demais, a correção do erro ficaria comprometida. Por isso seu movimento precisava ser rápido, calculado e inconfundível. Provas certas, testemunhas e a conexão com órgãos externos que não estivessem sob a mesma teia de favores. A manhã, que até poucas horas parecia simples como uma ida ao mercado, agora se mostrava como um campo minado de decisões. A sacola com leite descansava dobrada numa cadeira do depósito, como se o objeto cotidiano tivesse comprado a cena e se recuasse. A garrafa, ali, parecia frágil diante do peso que carregava. Era o símbolo do motivo daquele deslocamento. 5 minutos que não deveriam ter nada de histórico, mas que viraram o início de uma investigação. Gusmão puxou o celular, ouviu uma chamada e por poucos segundos o silêncio dominou a cena. Todos aguardavam um gesto dele. Valdir, com a arrogância ameaçada, cruzou os braços. Ricardo tentou um sorriso que não alcançou os olhos. Alves passou a mão na nuca, assobiando sem som. Helena manteve a postura firme. Havia ainda uma sequência de passos a dar. Comunicar à corregedoria, alguém para atestar a autenticidade do arquivo,
conversar com o Ministério Público e preparar para a exposição. Mas nada poderia ser feito apressadamente. O próximo movimento de Guzmão iria definir se o golpe do poder se transformava em lenha para o fogo da impunidade ou se aquela manhã se inclinava para algo que não poderiam mais varrer. No rosto de Guzmão, a mudança foi quase imperceptível. Ele olhou para Helena de novo e disse, num tom que, mesmo baixo, ecoou como ordem que tentava retomar o controle: "Vamos para a sala, agora." A frase poderia ser um convite à negociação ou um primeiro passo para uma tentativa de encobrimento. Helena não recuou. Em silêncio, levantou-se com a sacola do leite ainda na mão. Caminharam pelos corredores do batalhão, cada passo marcando a transição entre o que era impensado e o que começava a ser respondido. E enquanto a cena se deslocava para a sala do subcomando, a cidade continuava a respirar lá fora, alheia ao pequeno terremoto que se movia dentro de um prédio público. Na palma da mão dela, o pendrive aguardava, contendo imagens que, em instantes, poderiam tirar a cidade do estado de indiferença, ou, caso alguém decidisse, enterrá-las para sempre. O destino daquela cinta de plástico e circuito ainda estava em jogo, e a manhã que começou com um passo para comprar leite se encaminhava para um ponto em que poder e verdade caminhavam para um choque inevitável. No rosto de Guzmão, a mudança foi quase imperceptível. Ele olhou para Helena de novo e disse, num tom que, mesmo baixo, ecoou como ordem que tentava retomar o controle: "Vamos para a sala, agora." A frase poderia ser um convite à negociação ou um primeiro passo para uma tentativa de encobrimento. Helena não recuou. Em silêncio, levantou-se com a sacola do leite ainda na mão. Caminharam pelos corredores do batalhão, cada passo marcando a transição entre o que era impensado e o que começava a ser respondido. E enquanto a cena se deslocava para a sala do subcomando, a cidade continuava a respirar lá fora, alheia ao pequeno terremoto que se movia dentro de um prédio público. Na palma da mão dela, o pendrive aguardava, contendo imagens que, em instantes, poderiam tirar a cidade do estado de indiferença, ou, caso alguém decidisse, enterrá-las para sempre. O destino daquela cinta de plástico e circuito ainda estava em jogo, e a manhã que começou com um passo para comprar leite se encaminhava para um ponto em que poder e verdade caminhavam para um choque inevitável. A sala do subcomando cheirava a café frio e a papel velho. Helena colocou o pendrive sobre a mesa como quem lança um desafio. Era pequeno, discreto, mas continha a prova que desfaria a naturalização da vergonha naquele batalhão. Guzmão levou a mão ao queixo, mediu os riscos e, por instinto corporativo, tentou recuperar a situação com um gesto que imaginou ser o mais hábil. Chamou uma reunião restrita, como se ali tudo pudesse ser tratado internamente e apagado depois. Era a velha lógica do "resolvemos aqui." Ela sorriu sem humor. "Resolvemos é registrar. Ou o senhor resolve chamando a corregedoria agora, ou eu mesmo faço o registro do BO e envio tudo ao Ministério Público. E mandei cópia para a imprensa." A frase foi simples. Não havia bravata, havia cálculo. A menção ao BO, o Boletim de Ocorrência, documento formal que dá início à investigação policial pelo registro de um fato, tinha peso prático. Helena sabia que, uma vez instaurado o procedimento, os passos seguintes estavam longe do controle exclusivo de quem tentava encobrir. Guzmão praguejou baixo, procurou uma saída que misturasse autoridade e contenção. Fez uma ligação curta, sussurrou e desligou. O rosto dele denunciou o que as palavras tentavam negar. Havia mãos maiores do que as do batalhão que poderiam interferir. Por isso hesitou. Por isso tentou negociar tempo. Helena não deu tempo. Em vez de esperar que Guzmão decidisse por ela, pegou o telefone e fez aquilo que um oficial abarroado por um sistema da sua própria tropa deveria fazer. Contatou diretamente a Corregedoria da região e o Ministério Público. A ligação à Corregedoria foi objetiva. Helena explicou os fatos, os nomes, a existência de gravação no depósito e a tentativa de extorsão. No relato, não houve teatralidade, apenas fato técnico e prova material. A atendente registrou o protocolo, instauração de procedimento administrativo e envio imediato de equipe para a averiguação. Explicação curta. A Corregedoria é o setor responsável por apurar desvios funcionais na corporação. Pode determinar medidas cautelares, como suspensão administrativa, para preservar investigações internas.
Enquanto aguardava o retorno, Helena também telefonou ao Ministério Público, não para tentar substituir procedimentos, mas para inserir o caso numa esfera que não pudesse ser completamente subjugada por interesses locais. O MP poderia requisitar diligências, colher depoimentos e, se houvesse indícios, ordenar instauração de procedimento criminal. Era um movimento que, feito a tempo, criava uma camada de proteção externa às tentativas de varrer tudo para debaixo do tapete. Ao mesmo tempo, com a naturalidade prática de quem já lidara com notícias, ela procurou um contato de imprensa que conhecia de outros casos, um repórter que costumava checar denúncias de polícia. Ele atendeu a ligação com a pressa que só a redação tem. Helena descreveu o essencial e pediu reserva temporária até que uma providência oficial batesse à porta. Se me prometer que não publica antes da gente notificar as autoridades, eu envio o material, disse ela. A promessa veio não por confiança, mas por conveniência. A mídia precisava de exclusivas, Helena precisava de uma cobertura que não escapasse ao controle de quem queria calar. Valdir, Ricardo e Alves percebiam que a maré mudava. A arrogância que lhes dava força começou a rachar. Valdir empunhava o boné como se fosse um cetro, mas agora olhava para a porta como quem espera juízo final. Ricardo tentou manter o sorriso, gaguejou ordens vazias. Alves, por sua vez, se encolhia entre a culpa e o pânico. Gusmão, como operador de risco, tentou fazer o que sempre fez, buscar consensos que fechassem as coisas com o menor estrago possível. Mas o estrago já estava visível. Havia um pendrive na mesa e uma capitã que sabia como operar. Os passos seguintes foram automáticos e públicos. Em questão de minutos, a corregedoria confirmou o envio de uma equipe. Um oficial de farda diferente anunciou que faria a instauração do procedimento e que os envolvidos poderiam ser temporariamente afastados para preservar as diligências. O termo suspensão administrativa soou técnico, mas era uma redoma que poderia manter intactas as evidências. A presença de investigadores que vinham de fora transformou o corredor do batalhão num palco. A rotina que antes cobria pequenos acertos começou a ser vistoriada por quem vinha com autoridade para questioná-la. No pátio, a imprensa começou a se aglomerar. Uma pauta ganhou forma: policiais suspeitos de extorsão. Vítima, uma capitã que estava de saída para comprar leite. O cenário era simbólico e jornalístico, a simplicidade do ato cotidiano em choque com a corrupção escancarada. Marcelo Varela, do tabloide sensacionalista que não perde uma história com cheiro de sangue institucional, chegou com o microfone em riste e perguntas cortantes. Bastos, o deputado, não estava ali ainda, mas sua sombra pairava. Naquela cidade, políticos costumavam ter telefone rápido para salvar quem lhes fazia favores. A chegada da equipe da corregedoria alterou o tom da manhã. Foram lavrados termos, colhidos depoimentos iniciais. O pendrive que Helena entregara foi formalmente tomado como elemento de prova, lacrado e descrito em inventário. A atitude da corregedoria foi a primeira linha de proteção às provas. A explicação curta que Helena dera antes se confirmou na prática. A abertura do procedimento administrativo permite medidas imediatas, como a coleta formal de prova e o afastamento cautelar, que enrijecem o caso contra tentativas de arquivamento sumário. Os investigadores também ouviram o grupo, e foi inevitável a constatação: havia elementos para um flagrante. As imagens e o áudio do depósito eram diretas. Havia gravações que mostravam o pedido de dinheiro, o ato de recolher as notas, as palavras de ameaça em tom de autoridade. Com esses elementos, somados ao registro do BO, os agentes encaminharam a situação para a autoridade policial judiciária. Em termos práticos, foi dada voz de prisão em flagrante a Valdir e Ricardo. Algemados, pela primeira vez naquela manhã, foram conduzidos com a fúria contida de quem perde o direito de mandar. E ali, no centro de tudo, Helena assumiu o papel que a história exigia. Não era uma vingança pessoal, era uma ação de comando. Ordenou que os procedimentos fossem cumpridos, pediu que os acusados fossem afastados e que a cadeia de custódia das provas fosse preservada.
Em público, diante da imprensa, ela se colocou diante de microfones, com a postura recatada de alguém que sabe que o que se diz naquele momento chama mais atenção que muitas ações posteriores. Disse poucas coisas, mas o necessário. Relato do ocorrido, anúncio de registro de boletim, informação de que havia provas e que as autoridades competentes estavam acionadas. A frase que ecoou foi direta. Eles tentaram extorquir uma mulher que julgaram civil e acabaram algemados pela própria chefe. A manchete natural apareceu ali, forjada no instante da fala. A exibição do material foi o golpe final para quem pretendia encobrir. A corregedoria, em coordenação com a autoridade policial, reproduziu sem cortes o arquivo do depósito numa sala reservada da corregedoria, com representantes do Ministério Público e de um jornalista presente como testemunha de que o material existia. O áudio do boteco, uma gravação que, segundo as investigações iniciais, transcorreu entre alguns policiais e uma figura que tentava organizar a difamação e a cobrança em troca de resolução, foi tocado. Na gravação, as vozes, recriando o que se repetia em conversas informais, mencionavam valores, pessoas e métodos de acobertamento. A combinação do vídeo do depósito e do áudio do boteco construiu uma narrativa que já não podia ser apenas negada. Quando as imagens foram levadas ao pátio e exibidas a quem quisesse ver, a reação foi visível. Há quem olhe com repulsa, há quem tente desviar o rosto. Valdir estava imóvel, Ricardo pálido, Alves colocou as mãos na boca. A cidade, que antes os via como autoridade, agora assistia a um espetáculo desconcertante. 2 homens, em farda, algemados, conduzidos por ordens que vinham de sua superior. A própria farda, que algumas horas antes conferia impunidade, agora servia de moldura para a vergonha pública. No entanto, a vitória daquele instante carregava seus riscos. A exposição pública mobilizava outros agentes, políticos, colegas e olheiros externos. Marcelo Varela não perdeu tempo, já imaginava uma capa que dividisse o público entre indignação e dúvidas. Em redes sociais, a história ganhava versões coordenadas por quem queria defender a corporação. O deputado Bastos, pressentindo que aliados poderiam estar em risco, começou a movimentar-se por telefone. Sua intervenção, quando veio, buscava reduzir danos. Afinal, políticos dependem de estabilidade pública que não gere escândalos que atinjam suas bases. Bastos tentou ligar para o coronel Nunes e para outras instâncias, pedindo calma e solicitando um relatório preliminar. Era uma tentativa clássica de amortecer o choque público pelo canal político. Guzmão, por sua vez, passou a adotar uma postura de oportunista prudente. Distanciou-se da linha de frente do acobertamento e buscou negociar com superiores a melhor maneira de gerir a crise. Ele sabia que se ficasse ligado muito fortemente aos acusados, sua carreira poderia ser queimada. Se, por outro lado, demonstrasse cooperação com a investigação, poderia reconfigurar-se como alguém que colaborou e assim defender interesses políticos. A política, naquele momento, entrou definitivamente no lugar do comando. No dia seguinte, a imprensa estampou a história em manchetes. A opinião pública reagiu em ondas. Havia quem defendesse a corporação como um todo. Havia quem exigisse punições exemplares. A corregedoria prosseguiu com diligências, oitivas, requisição de aparelhos para perícia técnica, levantamento de escala de serviço, tudo para construir uma cadeia de responsabilidade. A cada documento assinado, a possibilidade de encobrimento diminuía. Ainda assim, Helena sabia que os processos formais poderiam ser minados por decisões políticas, por vazamentos ou por manobras legais. E vazamentos vieram. Notícias plantadas surgiram em sites e redes dizendo que Helena havia provocado a situação. Manchetes insinuavam que tudo teria sido um desentendimento entre colegas.
Algumas páginas, a serviço de interesses variados, buscaram vincular a capitã a motivações políticas. Era a tática clássica: desconstruir a credibilidade da vítima para neutralizar a força das provas. A capitã, que até então era percebida pela imprensa como a voz da autoridade, viu seu nome ser alvo de campanhas de defamação. Não eram só palavras. No batalhão, começaram os sinais sutis de retaliação. Operações tiveram seus recursos redirecionados, ferramentas foram extraviadas. Plantões de colegas que apoiavam Helena foram subitamente alterados para impedir que estivessem presentes em momentos cruciais. Pequenas sabotagens, aparentemente burocráticas, tentavam isolar quem se movia a favor da verdade. O objetivo era claro: desgastar e transformar a vitória inicial num custo que desanimasse futuros denunciantes. Em meio a isso, Alves, o soldado que havia hesitado no depósito, tomou uma decisão que seria crucial. Procurou Helena. Ligou de noite com a voz embargada. Pediu para encontrar-se em um lugar neutro. Quando se viram, Alves não falou num tom de delação teatral. Falou com o peso do remorso. Confessou a participação, contou pequenos detalhes que só quem estava lá poderia saber e confirmou quem havia citado o nome do major e como as cifras apareciam rotineiramente em conversas. Helena ouviu e anotou. Alves ofereceu-se a colaborar como testemunha. Era uma peça importante, uma voz interna que agora pendia para o lado da verdade. Helena soube que aceitar a colaboração de Alves teria consequências. Ele poderia ser exposto à retaliação de colegas e precisava de proteção institucional. Por isso, tratou de encaminhá-lo à corregedoria como um informante voluntário, com pedido de sigilo e medidas de proteção. A corregedoria acolheu a informação e abriu procedimento paralelo para proteger testemunhas. Mais uma vez, o aparato que gere controle dentro das corporações mostrou-se capaz de proteger quem coopera com a investigação, desde que haja vontade institucional para isso. Marcelo Varela, por sua vez, sentiu o cheio da história e resolveu jogar pesado na narrativa. Procurou o deputado Bastos, buscou vazamentos seletivos e fez perguntas que insinuavam uma versão conveniente para o lado que lhe pagava. A imprensa tabloide tende a acelerar rumores. O risco era transformar peças de investigação em boatos que circulam com insistência. Helena, desconfiada, não reagiu impulsivamente. Em vez disso, acionou assessoria de imprensa e consultoria jurídica para controlar o fluxo de informação sem parecer que escondia fatos. Bastos, percebendo que a pressão pública podia virar panela de pressão para suas próprias alianças, tentou um gesto de contenção. Pediu oficialmente que a investigação corresse com celeridade, mas condicionou sua colaboração à exigência de que não houvesse exposição de nomes de vereadores ou políticos que pudessem ser ligados ao caso sem provas. Era um artifício de retórica, sugerir que a investigação siga seu curso, mas marcar terreno político para evitar revelações inconvenientes. A articulação era clara: a política buscava reduzir estragos. Enquanto isso, no processamento jurídico, os passos aconteciam com um ritmo que Helena conhecia bem. Perícias nos dispositivos recolhidos, exames de autenticidade das gravações, coleta de depoimentos formais. A perícia de áudio e vídeo confirmou que os arquivos não haviam sido adulterados. A cadeia de custódia preservada desde o momento em que o pendrive foi lacrado deu resistência às contestações. Formalmente, Valdir e Ricardo foram autuados em flagrante por extorsão e cárcere privado, e as provas foram encaminhadas ao Ministério Público, que, então, poderia oferecer denúncia ou requerer medidas cautelares ao juiz competente. Nada ainda garantia condenações. Processo penal não é sentença automática. Há audiências, alegações, recursos. Helena sabia disso e repetia publicamente que confiava no andamento legal das investigações. Mas também sabia que o custo político seria a batalha diária a partir dali. Ela já não encontraria mais o anonimato de uma ida ao mercado. Cada gesto seu seria observado, escrutinado e instrumentalizado por quem tinha interesses. Era o preço de transformar aquela manhã em um exemplo.
Os dias seguintes trouxeram mais episódios de desgaste. Documentos começaram a sumir de arquivos do batalhão. Nada insuperável, mas sinais de tentativa de desorganizar a apuração. Operações de rotina foram remanejadas de forma a punir setores que prestaram apoio inicial a Helena. Na esfera midiática, Varela publicou uma matéria com supostas contradições no depoimento de Alves, tentando plantar dúvidas sobre a coerência das testemunhas. A tática era conhecida: semear incerteza para que a opinião pública oscilasse. Helena respondeu com disciplina. Cada movimento que tomava era acompanhado de registros formais. Reuniões com o Ministério Público e com a Corregedoria foram documentadas. Ela insistiu para que as diligências seguissem cronogramas públicos, para que o processo tivesse barreiras a manobras de bastidores. Também requisitou perícias adicionais quando necessário. Não era uma guerra de graças, era uma guerra de procedimentos. E procedimentos, quando respeitados, reduziam a margem para manipulações. Mas a batalha política era outra esfera. Varela continuou a fazer matérias tendenciosas. Bastos ligava a Coronel Nunes, sugerindo que uma investigação mais ampla deveria considerar o contexto e preservar reputações. Nunes, por sua vez, buscava equilibrar a necessidade institucional de demonstrar que a corporação puniria desvios com o interesse em não permitir que uma crise institucional tomasse proporções que afetassem o moral da tropa. Era uma dança de interesses comuns: preservação da imagem pública e manutenção da hierarquia. Num desses confrontos, um vazamento de informações internas tentou vincular Helena a processos administrativos antigos, insinuações soltas e sem provas que buscavam desgastar sua imagem. Helena, que já previra esse tipo de reação, não se encolheu. Pediu que os fatos fossem apurados formalmente e deixou claro que qualquer investigação séria deveria ouvir a Corregedoria antes de aceitar vazamentos. Sua postura, firme e técnica, fez com que parte da opinião pública se levantasse a seu favor. Havia quem visse sua atitude como sinal de integridade institucional. A seu favor, havia provas concretas, que dificilmente poderiam ser apagadas. As imagens, os áudios, o pendrive lacrado, depoimentos que já estavam registrados. A razão processual caminhava clara. O embate era político e de desgaste. Helena sabia que vencer isso exigiria persistência. Mais do que algemar 2 homens naquele dia, tratava-se de construir sistema de responsabilização que impedisse a repetição. A guerra de desgaste também atingiu amigos e aliados. Alguns oficiais que apoiaram a capitã sofreram retaliações veladas, avaliações de desempenho menos favoráveis, mudança de unidade, exclusão de escalas. Isso tinha efeito psicológico. A sensação de isolamento era uma arma potente. Helena, no entanto, se cercou de poucos e bons conselheiros, advogados, oficiais de carreira que não compactuavam com a corrupção e representantes do Ministério Público que compreendiam o valor de uma investigação transparente. A prisão em flagrante dos 2 policiais teve desdobramentos imediatos: audiências de custódia, apresentação ao magistrado, pedidos de medidas cautelares. A máquina judicial se movia, com seus prazos e formalidades. Enquanto isso, a Corregedoria abriu procedimento administrativo que poderia levar a punições internas, incluindo demissão se as provas corroborassem as práticas ilícitas. Mais uma vez, nada estava decidido, mas a escalada havia sido acionada. O episódio do boteco, que a princípio soara como conversa de bar, revelou-se como uma engrenagem importante da teia de encobrimento. Ali eram articuladas pequenas estratégias de difamação, acertos em dinheiro e acordos que amenizavam problemas. Tornar público esse áudio foi uma manobra decisiva, pois mostrou que o ato criminoso não fora um deslize isolado, mas parte de uma cultura de fazendas de favores dentro da corporação. Para quem assistia de fora, o choque não vinha apenas da violência do ato, mas da constatação de como certas práticas eram naturalizadas. Varela, como bom profissional do espetáculo, tentou transformar a história em batalha pessoal.
procurou Helena para uma entrevista, buscando a afirmação emotiva e a foto que viralizaria. Ela, questionada sobre aceitar, decidiu que sua fala pública deveria ser com mensuração e que a peça jornalística teria de obedecer à sequência processual. Aceitou dar uma declaração formal à imprensa, mas recusou entrevistas que pudessem ser consumo de narrativas vazias. Sua decisão irritou certa imprensa, agradou outros setores e passou, claro, por eco em redes sociais. No calor desta disputa, o deputado Bastos foi se posicionando com cautela. Em público, defendeu o trabalho da corregedoria e disse que a corporação precisava de limpeza. Nos bastidores, ligou para o coronel Nunes e trocou mensagens com Guzmão. A política, sempre pragmática, tentou dividir o desgaste e buscar um desenho que minimizasse prejuízos eleitorais. O cálculo era simples: mostrar eficiência na punição de desvios, mas evitar que o caso se transformasse em vazamento, que atingisse aliados. Guzmão, por sua vez, sentiu a corda apertar. Parte de seus contatos políticos começaram a se afastar. A percepção de que ele poderia ser arrastado à lama tornou-se um risco para quem antes o buscava. Em encontro discreto com os superiores, tentou demonstrar que havia colaborado com a investigação e que sua atuação poderia ser reavaliada. O passo político era típico: oferecer-se como peça de cooperação para evitar acusações mais pesadas. Ainda assim, o nome do major permaneceria vinculado ao caso, e isso pesaria em sua trajetória. Passaram-se semanas. A investigação não era linear. Havia idas e vindas, contestações e confirmações. Mas conforme as diligências avançavam, a robustez das provas que Helena reunira, pendrive, depoimentos, áudios, continuava a ser a espinha dorsal do caso. O Ministério Público pediu diligências complementares. A Corregedoria encaminhou transcrição de depoimentos aos órgãos competentes. Alguns colegas que antes duvidaram passaram a cumprimentá-la com reserva. Nenhum elogio público, mas uma reordenação do espaço. Ainda assim, a guerra política não cessou. Equipes que dependiam de recursos começaram a sentir cortes. Pedidos de apoio em operações foram negados de maneira até então incomum. Era uma forma de pressão, diminuir a capacidade operacional de quem incomoda. Helena reagiu com firmeza institucional. Registrou formalmente toda a tentativa de obstrução de trabalho, pediu intervenção administrativa quando necessário e manteve interlocução constante com o MP. A estratégia era clara: transformar cada tentação de assédio administrativo em documento que incrementasse o processo. Em uma noite de chuva, quando a cidade parecia lavar suas ruas, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era o soldado Alves. A voz dele tremia e ele falava com pressa. "Capitã, preciso dizer mais. Tem mensagens, tem mais áudio, tem nomes. Não posso mais deixar isso aqui." Alves ofereceu o que sabia. Conversas gravadas por ele em momentos de pressa, recados trocados por meio de um aplicativo, pequenos depósitos no bolso de quem se encarregava de resolver. Era um pacote de informações que poderia aprofundar a investigação, mas também expor mais gente, inclusive nomes com enlaces políticos. Helena ouviu com atenção. Não era a primeira vez que alguém aparecia com informações adicionais. Bateu-se a lógica da prudência. "Traga o que tiver para a corregedoria. Nós vamos garantir proteção. Nada será aceito sem registro e sem medidas de proteção", disse ela. Alves apareceu no dia seguinte e, sob a supervisão da corregedoria, entregou os conteúdos. A materialidade aumentou a complexidade do caso e também a sua sensibilidade política. Havia agora nexos que podiam extrapolar o batalhão e tocar atores externos. A resposta de Bastos foi rápida e previsível. Em tom institucional, disse que tudo deveria ser apurado, mas pediu que ramificações políticas fossem tratadas com cautela. Em público, a retórica era neutra. Nos bastidores, houve telefonemas buscando limitar repercussões. A política, novamente, mostrava sua habilidade de tentar domesticar a verdade pela negociação. No entanto, a justiça, quando acionada com provas, tem seus próprios timbres.
O Ministério Público, diante do conjunto probatório, pediu medidas cautelares adicionais. O juiz, após os autos, determinou restrições e marcou audiências. Valdir e Ricardo permaneceram presos por um período até decisão diversa. O processo estava em curso. Novamente, não havia sentença, apenas processo. Ainda assim, a sensação pública era de que algo, finalmente, poderia mudar. Com o tempo, a ofensiva de Varela perdeu fôlego diante da consistência das provas. Alguns jornais, que no início alimentaram teses difamatórias, começaram a ajustar matérias. A narrativa de que tudo seria um acidente de carreira perdeu força quando a Corregedoria apresentou transcrições e quando o MP requereu diligências em escala. A pressão política teve de recuar em parte, e Bastos, cuidadoso, passou a adotar um tom mais institucional. O cenário não havia se normalizado, havia novas marcas, mas a linha de defesa que se apoiava em boatos encontrou pedras no caminho. Mesmo assim, a vitória não era completa. A resistência institucional tomava formas mais sutis. Alguns interlocutores cortaram os canais com Helena, outros adotaram distância prudente. A capitã percebeu que a batalha não havia cessado com as algemas. Se algo ganhara naquele dia, era a atenção. Se perdesse, seria por desgaste contínuo. Com isso em mente, Helena começou a reorganizar sua vida. Não havia mais caminhadas anônimas para comprar leite. A rotina tinha segurança institucional, escolta em momentos específicos, agenda regulada, mas também havia um custo psicológico pesado. Em momentos de descanso, quando voltava para o apartamento que dividia com poucos papéis e memórias de família, ela encontrava a garrafa de leite na geladeira como um pequeno talismã. Lembrava-a de que a manhã curta de anonimato transformara-se numa guerra institucional que exigia sacrifícios. Num fim de tarde, no gabinete onde se reunia com advogados, membros do Ministério Público e aliados da Corregedoria, Helena olhou um mapa de riscos. Discutiram estratégias para preservar operações, denunciar tentativas de retaliação, garantir proteção a testemunhas e coordenar a comunicação pública. A palavra de ordem era redundante e simples: procedimento. A capitã sabia que a força do Estado reside muitas vezes na capacidade de seguir procedimentos e resistir a pressões. Marcelo Varela, sentindo que sua estratégia sensacionalista rendia cada vez menos vantagem, tentou uma última cartada. Procurou Alves com promessa de anonimato e, em troca, ofereceu publicar um retrato humano de um soldado marcado pelo erro. Alves, já protegido pela Corregedoria, declinou. A escolha do soldado sinalizou que a capitã conseguira, com procedimentos, construir um aro de proteção ao redor de quem resolve colaborar. O Major Guzmão, por sua vez, foi alvo de investigação administrativa. A Corregedoria começou a ouvir testemunhas que o haviam citado. Sua trajetória ficou sob lente. Alguns de seus aliados tentavam salvá-lo politicamente. Outros, cansados, preferiam não se arriscar. Guzmão percebeu que a posição que o colheu como um operador de favores agora o empurrava para um futuro incerto. O coronel Nunes decidiu, por sua vez, emitir uma nota pública em apoio à transparência. A instituição não tolera desvios e apoia as investigações em curso, dizia o texto. Era, ao mesmo tempo, gesto institucional e tentativa de equilibrar as forças. Bastos, também em pronunciamento cauteloso, pediu que a apuração completa levasse a responsabilizações, se comprovadas, e, ao mesmo tempo, não se transformasse em caça às bruxas. No olho do furacão, Helena permaneceu equânime. Era impossível ignorar o desgaste, as noites mal dormidas e as conversas tensas com aliados. E ainda assim, havia algo que a sustentava: a convicção de que os procedimentos eram as ferramentas que preservavam a coletividade contra a arbitrariedade. Quando, numa entrevista com procuradores, os elementos foram apresentados com clareza técnica, ficou evidente que a ação daquela manhã não fora um ato isolado de bravata, fazia parte de um padrão que precisava ser enfrentado. O caso ganhou repercussão nacional. Debates sobre cultura institucional e acertos internos surgiram em redes e em debates públicos.
A capitã, que nunca buscara holofotes, viu sua imagem convertida em símbolo ambíguo. Para alguns, era a heroína que havia enfrentado a farda. Para outros, apenas mais uma figura de autoridade que ganhara exposição. Helena sabia que as polarizações eram parte do custo. Não se trata de agradar a todos, trata-se de fazer o que é correto. Em um dos poucos momentos de silêncio que teve, Helena foi até a mesa da cozinha, abriu a geladeira e pegou a garrafa de leite. O vidro ainda trazia a marca do início do dia em que tudo mudara. Sentou-se, encostou as costas na cadeira e deixou a cabeça descansar por um momento. Era um gesto banal, quase íntimo, diante de uma guerra pública. E foi aí que decidiu: não recuaria. Nos meses seguintes, o processo seguiu seu curso. As investigações aprofundaram-se e mais testemunhas apareceram. Houveram audiências, defesas que tentaram relativizar as provas e perícias que, uma a uma, confirmaram a autenticidade dos arquivos. A Corregedoria propôs medidas disciplinares. O Ministério Público avaliou peças para eventual denúncia. Tudo isso com a paciência ríspida da máquina pública. Nem tudo avançou sem atritos. Houve tentativas de anular provas com alegações processuais. Advogados de defesa argumentaram por nulidades técnicas. Aliados políticos tentaram postergar medidas. A capitã, ciente de que a lei é um campo de disputas, deixou a palavra aos técnicos e aos promotores. Em público, manteve a postura. Acredito na investigação. Confio que o processo trará respostas. Foi uma frase que talvez traduzisse mais disciplina do que emoção. Quando Valdir e Ricardo foram formalmente denunciados, o alívio público foi contido. A denúncia é apenas uma etapa. Ainda assim, para Helena era um passo importante. Algo que começou com 5 minutos e uma garrafa de leite transformara-se em movimento que desencadeara procedimento jurídico e administrativo. A imagem deles algemados, conduzidos pela própria chefe, perdurou como sinal da manhã em que o poder foi questionado. E a retaliação continuou. Pequenos atos de sabotagem, ensaios de defamação e pressão política marchavam como rotina. Helena aprendeu a conviver com isso. Passou a planejar suas ações com cuidado dobrado. Reuniões públicas com o MP, cronogramas de investigação transparentes e contato contínuo com os setores da sociedade civil. Ela passou a articular uma rede que não só protegia as provas, mas também fortalecia a credibilidade das instituições que receberiam esses casos. Num fim de tarde, depois de uma reunião que durara horas, Helena entrou novamente em casa. O som do chuveiro no apartamento de cima lembrava que a limpeza não apaga a sujeira. No balcão, a garrafa de leite estava ali, no mesmo lugar onde a deixara semanas antes. Não a tirou da prateleira por hábito. Fez um gesto simples. Aproximou o vidro, colocou-o diante de si e deixou os olhos repousarem sobre ele. A fragilidade daquele objeto, tão pequeno em significado e tão grande como símbolo, serviu como um lembrete, que a luta pelo que é correto muitas vezes se inicia em minúcias cotidianas. Antes de desligar as luzes, olhou para uma lista de tarefas: audiências, reuniões com o Ministério Público, reuniões com o setor jurídico, proteção de testemunhas, articulações políticas. A lista não terminaria. A sensação de vitória daquele dia, a de ter algemado 2 homens que tentaram extorquir uma mulher que julgavam civil, era real, mas a capitã sabia que passaria incompleta. A batalha pela integridade institucional exige constância. Fechou a porta e, numa última ação de simbolismo, apoiou a garrafa sobre a mesa da cozinha. Não era um troféu, era o que restava da manhã em que tudo começou. Na hora de apagar a luz, pensou em Alves, no esforço da Corregedoria, nos promotores que não deixaram o caso morrer por omissão e também nas vozes que prefeririam calar. A sensação era dupla, havia cansaço, mas também determinação. A cidade seguiu seu curso, as rodas da máquina pública continuaram a girar. Havia mais processos, mais audiências e, certamente, mais tentativas de desgaste pelas vias políticas, mas também havia uma onda de pequenos atos de vigilância.
cidadãos que começaram a olhar com menos naturalidade para práticas de acerto, colegas que, por prudência, passaram a registrar procedimentos, e uma imprensa, ainda que dividida, que descobriu que a pressão pela transparência não se apaga com manchetes de um dia. No final, a história que começou com 5 minutos e uma ida ao mercado não terminou com uma sentença ou com aplausos. Terminou, por ora, com provas, processos e a constatação clara de que o caminho para responsabilizar não é rápido nem confortável. Terminou com a imagem de 2 algemados conduzidos por sua própria chefe, uma capitã que transformou um momento de anonimato num ato de exposição da verdade, e com a certeza de que a luta continuaria. A garrafa de leite sobre a mesa ficou como sinal dessa manhã. Frágil, concreta, lembrança de que a justiça pede resistência diária. Se você acredita que a verdade deve prevalecer e que instituições precisam ser responsabilizadas, compartilhe esta história e diga de qual cidade você está assistindo. A luta por integridade exige vigilância coletiva.